E vamos a mais um vídeo de história, falando agora da Revolução Francesa e do período jacobino durante a Convenção Nacional. A Assembleia Nacional ela se manteve em atividade até setembro de 1792, quando deu lugar à Convenção Nacional. Esta Assembleia, enquanto não foi dissolvida, ela se dividia entre os grupos que defendiam mudanças e os que defendiam a manutenção do antigo regime, apesar de serem grupos cada vez menores, conhecidos como realistas. As forças revolucionárias acabaram se dividindo, destacando-se dois grupos principais: os girondinos, que defendiam posições moderadas e representavam os interesses da alta burguesia, e os jacobinos, que apoiavam mudanças mais radicais e representavam os interesses da pequena burguesia e dos sans-culottes, artesãos e trabalhadores comuns. Em agosto de 1791, os governos da Prússia e da Áustria anunciaram a intenção de intervir na França para deter o avanço do processo revolucionário. Apesar dos fracassos iniciais, os franceses saíram vitoriosos do conflito, contando com o apoio de batalhões de sans-culottes, e a vitória veio em setembro de 1792. As ameaças externas à Revolução esquentaram o clima internamente, resultando no fuzilamento de suspeitos de conspirarem com o inimigo e resultando na prisão do rei, que foi acusado de alta traição e teve os seus poderes suspensos pela Assembleia. Sob forte pressão popular, a Assembleia destronou o rei e iniciou a elaboração de uma nova Constituição, além de convocar eleições para a formação de uma nova Assembleia, e essa eleição se daria por sufrágio universal. Em setembro de 1792, essa Assembleia, que adotou o nome de Convenção Nacional, tomou posse. As primeiras medidas tomadas pela Convenção foram a proclamação da República e a promulgação da nova Constituição. A Convenção era controlada pelos girondinos no seu início, e esses girondinos, que, como eu já disse, representavam a alta burguesia, se sentaram à direita da plenária. Os jacobinos, representantes da pequena burguesia, se sentaram à esquerda desta mesma plenária. Ao centro se sentaram grupos de burgueses que não eram associados nem aos jacobinos e nem aos girondinos, votando de maneira alternada. Esses grupos eram chamados de membros da planície ou centristas. O rei Luís XVI foi julgado e condenado à morte na guilhotina, e essa execução aconteceu em janeiro de 1793. Alguns meses depois, a sua esposa, Maria Antonieta, teve o mesmo fim. A revolução se radicalizava e os girondinos acabaram perdendo espaço e o controle sobre a convenção para os jacobinos, que se aproveitaram de um levante camponês que tinha sido apoiado por nobres e membros da igreja contra o alistamento militar, a conhecida Revolta da Vendéia, e os jacobinos usaram essa revolta como exemplo da ameaça contra-revolucionária dentro do solo
francês. A grande bandeira dos jacobinos, ao assumirem o poder, era deter a contra-revolução, combatendo as ameaças externas e internas. Para conseguir o apoio popular, os jacobinos distribuíram as terras dos nobres emigrados e tabelaram o preço dos gêneros de primeira necessidade, como o trigo, com a chamada Lei do Máximo. A nova Constituição, referendada por um plebiscito popular, estabeleceu o ensino público gratuito e um novo calendário de caráter anticlerical, visando enfraquecer a influência da Igreja Católica na sociedade. Essa fase da Revolução foi marcada pela ação do Comitê de Salvação Pública e com a Lei dos Suspeitos e a atuação de um tribunal revolucionário que levaram milhares de pessoas à morte durante a chamada Fase do Terror. O ataque aos inimigos da Revolução não perdoou ninguém entre os populares, nobres e burgueses, ceifando vidas em todos os grupos sociais e políticos, inclusive entre os jacobinos. O terror fez os jacobinos e seu líder, Robespierre, perderem apoio político, pois ninguém se sentia seguro.